Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do História Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de literatura, como eu, ou se você está começando a ler, aqui a gente vai estar sempre falando de livros, novos autores, clássicos, sempre trazendo informações aí fresquinhas desse universo para deixar você aí cada vez mais animado e cada vez mais entusiasmado com esse universo. A gente está fazendo isso aqui com muito carinho para vocês, sempre com um convidado mega especial, como que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês a seguir a gente aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque toda vez que tiver conteúdo novo, vocês vão receber essa notificação e imediatamente vão começar a assistir, tá bom? Então eu vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, como eu falei, mega especial. Ele é escritor e diplomata, ele passou a infância em São Paulo e a adolescência em Fortaleza, já viveu e trabalhou em Brasília, Nova York, Santiago do Chile, Cambridge, Washington, Cidade do México e Tóquio, e atualmente mora em Frankfurt, na Alemanha. É mestre em Direito pela Universidade de Harvard e foi colunista da Folha de São Paulo. É autor de 3 romances, Matias na Cidade, lançado pela Record em 2005, o Sérgio Y Vai à América, que foi lançado pela Companhia das Letras em 2014 e foi ganhador do Prêmio Paraná de Literatura, e Cloro, lançado também pela Companhia das Letras em 2018 e finalista do Prêmio Jabuti 2019. Seja muito bem-vindo ao Histórias Diversas Podcast, Alexandre Vidal Porto. Obrigado, Alexandre, por você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Custódio. Eu é que agradeço. Uma delícia estar com vocês. E como que tá aí na Alemanha? Muito frio aí? Eu tô vendo que você tá bem agasalhadinho frio, aí. Né? Tá, 4 graus. Mas aguentamos, numa boa. Já tá acostumado, né? Já, na verdade, eu até prefiro, sabe assim? Se não estiver nevando ou chovendo, frio pra mim já nem mais me incomoda, não. Eu tô chegando nesse ponto também, de estar gostando mais do frio também do que do calor, apesar de viver num país totalmente tropical, né? Bom, falando aí um pouquinho então de onde você está vivendo aí na Alemanha, né? Eu queria entender, até antes da gente começar a falar sobre o tema específico de literatura, só para a gente dar uma introduzida assim, como é ser brasileiro e morar na Alemanha, né? Qual é o principal ponto aí de fricção das culturas e o que você se destacaria, assim? O que é melhor de ser brasileiro e morar na Alemanha e o que é mais difícil de ser brasileiro e morar na Alemanha? Olha, sabia que eu nunca, na verdade, essa coisa de Itamaraty é que você acaba morando nos lugares em que você nunca tinha antecipado morar. Eu nunca tinha pensado em morar na Alemanha. Uhum. Então eu não tinha assim uma ideia, uma idealização do que seria viver aqui. E a verdade é que eu acho que os alemães e os brasileiros são muito mais parecidos do que eu imaginava, sabe? Aham. Então eu acho que o lado positivo é justamente você encontrar uma identidade, uma identificação onde você não esperava que fosse encontrar. Uhum. E o outro lado, eu acho para qualquer pessoa que mora aqui é a língua, né? A língua é muito difícil. Ela né? É muito interessante. Sim. Mas é muito difícil porque na verdade como você pode formar qualquer palavra. Uhum. Para poder formar as palavras, você tem que ter, digamos, a sua base de palavras. Então, você tem que ter um vocabulário muito amplo e é um vocabulário inesgotável. Uhum. E como que você está? Você está falando? Você fala alemão já? Eu tenho que fazer abrir um parênteses, porque a minha experiência como brasileiro, a minha experiência é muito singular, porque é uma experiência de muito privilégio. Eu sou cônsul-geral do Brasil, entendeu? Eu cheguei aqui com uma estrutura já toda preparada, eu tenho auxiliares que falam alemão, então eu comecei a estudar. Estava adorando estudar alemão. Eu cheguei aqui um mês antes do começo da pandemia. Estava adorando e etc e tal. Mas na cidade de Frankfurt, todo mundo fala inglês. E todo mundo está querendo também meio que treinar o seu inglês. Então, assim, eu começava a falar alemão, a pessoa já passava por inglês.
Sendo que toda semana eu estudava 3, 4 horas de alemão. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou ficar gastando 4 horas da minha semana estudando alemão para quem não quer me ouvir falar alemão. Para quem só quer falar comigo em inglês. E assim, eu entendo. Eu entendo, não tudo, tal, mas eu entendo sobre o que estão falando. Eu me arranho aqui e acolá, mas não dá para ter uma conversa minimamente inteligente, não. Meu alemão. Entendi. Né? E nem escrever um romance em alemão. Não, e nem escrever um romance. Nem ler romance. Eu tô nas frases. Né? Tá, e agora aí a gente vai puxar um pouquinho agora pro lado da literatura, né? A literatura, obviamente, alemã tem escritores, né, conhecidos, destacados aí no mundo todo, então sai da coisa da literatura alemã, eu acho que eles passam a representar a literatura global, né, como o próprio Kafka, o Thomas Mann e tudo. E dentro desse contexto eu queria entender se você tem algum autor alemão preferido e se você recomendaria algum deles para quem ainda não conhece tanto dessa literatura, tanto desse universo geográfico, vamos dizer assim. Assim, a mais pura verdade é que o autor da literatura alemã que mexeu comigo, mas o meu conhecimento não é vastíssimo, é o Kafka. Ah, tá. O Kafka mas o Kafka é um autor de literatura alemã, clássico, emblemático, mas não apenas, né? É uma literatura que pronuncia o caos, eu acho. E aí eu acho que isso acaba, de alguma forma, aproximando o Brasil, onde a gente está sempre à beira do caos, a sensação que tem. Verdade. Talvez é isso que é isso que aproxima os brasileiros. E aí você falou... Não, e aí você falou não uma referência à literatura alemã, e da literatura mundial, assim, qual parte do mundo que você, aí sim você fala, não, aqui eu me encontro mais. Eu conheço, eu gosto de tudo, assim, agora, por exemplo, o meu novo livro, que vai sair em agosto deste ano, a gente vai falar dele, tá? Sodomita. Ele tem uma epígrafe do Cândido, de Voltaire. Olha. E eu gosto. Voltaire, para mim, é engraçado, né? Que as pessoas pensam, é um moralista, é uma coisa do século XVII, etc. Mas para mim fala tanto comigo. Então, o Voltaire é muito importante para mim, e o Guy de Maupassant, que eu acho que então, assim, o meu gosto é muito eclético. Eu acho maravilhoso. É muito eclético. E obviamente, né, a gente é apaixonado pelos clássicos franceses, né? Simone, Sartre e por aí vai, né? Eu acho que se eu tivesse lido bonitinho, direitinho, os clássicos alemães, ou os clássicos russos, como eu fiz, sabe, com os franceses, porque eu fiz todo aquele curso da Aliança Francesa, de uma ponta a outra, então tinha, sei lá, eu ainda leio o Houellebecq, essas coisas que aparecem, a Annie Ernaux, que era uma que eu gostava, que agora a gente mas por que você gostava? Por que você gostava da Annie Ernaux? Porque eu gostava eu acho que é um dos primeiros livros dela, um que chama Passion Simple, Passion Simples, que eu comecei a ler, sabe assim, com dor de cotovelo. Alguém me deu o livro, depois do fim de um romance, há muitos anos atrás, e falou tanto comigo. Eu adoro ela. E aí eu não fui atrás de outros livros dela, mas aquela Paixão Simples ficou comigo. E aí depois ela ganhou o Nobel, e aí foi, eu já gostava dela, sabe assim, há 20 anos atrás, sei lá. Os livros que foram lançados no Brasil, até os que não foram lançados no Brasil, foram lançados em Portugal, eu já comprei para ler. Eu adoro, eu super recomendo você ler aí eu não sei qual é o nome em francês, a tradução exata, mas tipo, tem um para português chama O Acontecimento, e tem que ela fala muito da história dela. É a história passa muito do pela história da França, a história política, é interessantíssimo. E tem um outro que chama O Lugar. Tem o passado, o lugar é a cidade, né? Sabe que eu gosto muito dela? Eu gosto do formato.
Ah, o formato é maravilhoso. História, né, nem falar. O formato, eu acho que é um formato muito prático e Muito. que denota assim, consideração pelo leitor. Porque Exato. eu admiro muito quem escreve muito e longo e valoroso. Eu admiro muito, mas eu acho que é justificativa para você tirar o tempo de um leitor, de um ser humano que tem outras coisas para fazer, e você fala assim, vem cá, fica comigo por 729 páginas. Não, 720 páginas, exatamente, você tem que ter o que mostrar. Você tem que ter rendido ali. E aí... coisas mais... Uma outra coisa que eu queria te perguntar, aí, dentro dessa coisa de você viajar muito, né? De tudo que você já viajou e tal, como é que você concilia aí essas viagens com o seu processo de escrita, assim? E se é mais inspirador escrever fora do Brasil ou quando você estava aqui? Olha, no Brasil eu tenho um pouco mais de tempo. Incrível que você fique a maior parte dos seus amigos não tá aqui, tua família não tá aqui. Uhum. Então, os meus domingos, em geral, são gastos escrevendo. Eu fico o dia inteiro, às vezes eu nem tiro o pijama, fico o dia inteiro escrevendo, se eu não tiver nenhum compromisso fora. Uhum. Não, as viagens, é engraçado, né? Porque tem muita gente que fala que a carreira diplomática e a carreira literária são compatíveis, etc. E eu acho que isso é superestimado. Tem compatibilidades, claro, mas também compatibilidade. Mas eu acho que a grande compatibilidade é essa sensação de nomadismo, de não pertencimento. Você está sempre num lugar que, sabe, você está sempre em sociedades das quais você não faz parte, da verdade. Você é um observador ali, engajado, mas você não tem história naquele lugar. Quando eu estou no Brasil, deixa eu ver, eu escrevi Cloro no Brasil. Foi uma experiência diferente de escrever em outros lugares, porque o Matias na Cidade, eu estava nos Estados Unidos, o Sérgio Y eu estava no Japão, e em ambos os casos eu era cercado de um idioma estrangeiro, né? E ir para o livro, escrever, sentar, entrar naquela história, era de alguma maneira buscar um refúgio linguístico, sabe? Eu ia... Então, e o Cloro não. O Cloro foi o livro mais difícil de escrever, o Cloro. E não era nem difícil, porque o tema era um tema assim, meio cabeludo e perto assim, de casa. Então isso dificultava um pouco, mas a verdade é que é mais fácil escrever em português quando você está num certo casulo eu ia falar, e a minha próxima pergunta era sobre isso, que bom que você tocou. Eu ia perguntar exatamente isso. A língua portuguesa, para você escrever quando você está fora do Brasil, é seu afago? É quem está ali do seu lado e mais entende o que você quer dizer? É só quem entende o que eu quero. Eu só concebo escrever em português. É o meu parque de diversões, mas ao mesmo tempo é o meu abrigo. Quando você olhou no espelho e disse, eu quero ser escritor, eu vou ser escritor, teve esse dia ou foi uma consequência da sua vida, assim, que o livro surgiu? Como diria o outro, tá tendo. Todo dia tá tendo. Então, porque, sabe assim... Porque eu fui um escritor, eu comecei muito tarde a escrever. Então foi só depois de que eu entendi que era gay, saí do armário. Aí foi um tempo que eu fui para Harvard estudar. Eu escrevi o meu primeiro livro nessa época. Maravilhoso, maravilhoso. E o que lhe inspira a escrever? Que você acorda e fala... Por que você acorda e fala? Nos domingos, por exemplo, que você fala que fica escrevendo muitas vezes. O que lhe inspira? O que te tira da cama para escrever? Olha, as histórias. Eu sou muito pelas pessoas. Por exemplo, no restaurante, vejo uma pessoa ali e a pessoa se levanta e fala, como continua a vida dessa pessoa? Sabe assim, o que ela daqui, depois do restaurante, para onde é que ela foi? Então, minha curiosidade pelas pessoas me instiga
Tem uma frase, não é exatamente a frase, mas a ideia da frase é que o artista nunca deve se sentir apátrida, assim, porque ele sempre tem a pátria da criatividade, da qual ele é cidadão e para a qual ele sempre pode voltar, sabe? Então, essa possibilidade de um mundo alternativo ou de um país alternativo do qual eu sou cidadão e que sempre me aceita de volta, foi algo que me moveu muito durante esse período do governo Bolsonaro, de saber que eu tinha esse país para o qual voltar, que era o país da criatividade, da criação artística, sabe? Sim, sem dúvida. E aí eu passava temporadas. Quando a barra estava muito pesada, eu sentia a barra muito pesada, eu fugia ia passar o domingo no mundo da criação. Boa. O Brasil é um grande celeiro, né? necessidade. De criatividade, né? Em várias áreas, né? E aí, obviamente, você falou que gosta muito de poesia, né? Ali, principalmente a poesia americana, já vi você falando, inclusive traduziu, né, algumas, e escreve romance. E por que você nunca se aventurou no universo da poesia para escrever? É difícil? Eu acho que a poesia é muito sublime, né? Você não pode errar. Não necessariamente um poema, mas eu estou escrevendo o primeiro poema. Oba! Eu escrevo porque eu nunca mostrei. Eu não tenho confia em mostrar minha poesia. Mas eu estou aqui trabalhando um poema para primeiro, vai ser o meu poema, assim, que eu tenho coragem de mostrar, que eu vou publicar. Você está lendo alguma coisa agora? O que você leu ultimamente? Olha, deixa eu te mostrar o que eu estou lendo. Eu tô lendo. É que eu tô lendo uma coisa, deixa eu achar. Eu tô lendo a trilogia de Copenhague. Uau. O nome da autora é Tove Ditlevsen. E eu comecei a ler por sugestão da minha editora, mas eu não estou encontrando aqui. Você sabe se tem a tradução para português? Você está lendo em inglês? Eu acho que está certo? saindo em português agora. Olha, que demais. Está saindo agora em português. Uhum. E eu estou gostando muito. Estou lendo isso. Mas assim, eu leio tanta coisa ao mesmo tempo que eu tenho dificuldade. Estou lendo uma biografia do Paulo Roney. Estou lendo os poemas da Ana Martins Marques do último livro. Do cenário contemporâneo, quem que você mais gosta? Quem que você está mais próximo? Mas isso é maldade, porque eu tenho muitos amigos, eu gosto de muito. Mas você poderia citar, porque a nossa audiência aí também está sempre atrás desses novos autores e tudo. Você poderia citar, obviamente, é só uma questão de quem você citaria, assim, de alguém que você leu ultimamente, para não esquecer de ninguém. A Ana Martins Marques, eu sempre cito ela. Um livro que eu adorei, mas é suspeito porque ela é muito amiga minha. O último livro da Andréa Del Fogo, a pediatra. É maravilhoso. Você sabe que eu vou. Que ela vai estar aqui com a gente sexta-feira que vem para gravar aqui com a gente, né? Ela é maravilhosa. Então não percam, Andréia. E o livro, ela falava do livro para mim, ela falava, o livro é assim sobre uma pediatra que não gosta de criança. E eu falava assim, esse livro não vai parar de pé, isso não vai dar certo. Tal. E eu achei tão maravilhoso, eu assim, dei gargalhadas alto lendo aquele livro. Sim, ela é maravilhosa demais, é um bom nome. Tem o da Socorro que vai sair agora, tem muito. Sim. Não, tem muitas autoras, principalmente mulheres, tem muitos homens também, mas muitas mulheres aí destacando. Eu tô lendo Humanos Exemplares, da Juliana Leite, estou em deleite, na verdade, assim, com perdão da palavra aí, mas eu tô em deleite, assim, eu tô falando bastante com ela, inclusive, eu fico mandando trechos pra ela. Ela é ótima, eu gosto dela também. Ela é maravilhosa demais, eu tô muito impressionado com o livro dela também, ou seja, assim, tem muita coisa boa, graças a Deus, surgindo aí na literatura brasileira, tem muita coisa boa. Legal. Sim. E vai vir coisa boa mais ainda, porque as pessoas são boas. Sim, entendeu? Muita gente boa mesmo. Bem, exatamente. Eu acho que é um momento feliz.
Exato. da literatura. Porque também tem mais espaço para as pessoas se mostrarem, né? Sim, tem mais espaço e acho que as pessoas estão mais interessadas também por esse tema. Então tá tendo mais oportunidade, mais conversas, mais tudo. Então, no final As pessoas estão descobrindo cadência. um pouco o Brasil, sabe? E elementos do Brasil pela literatura. Eu acho que no caso que foi um fenômeno, mas o Torturado ensinou muito ao Brasil sobre ele próprio. Eu acho que na hora que você tem uma obra como o Torturado, você chama muita gente, você chama a atenção de muita gente para a leitura. E isso acaba, você lê um livro, você quer ler o segundo e tudo, então é uma porta de entrada. Epifania, né? Sabe? Exato. Porta de entrada. Que é para você ler um livro e tratar a experiência em relação à literatura que você e aquilo faz sentido para você e você aprende um novo método de vida, né? De leitura da vida. Não apenas. É muito legal. Sim, muito legal. E falando das autoras contemporâneas aí, eu sei que você encontrou a Adriana Lisboa de uma forma bem inusitada em Tóquio. Faz sentido? Como é que você faz total sentido? Como você sabe dessa história? As pessoas falam, as pessoas me contam. E aí eu queria ver. E tem muita gente no Brasil que gosta demais da Adriana. E eu queria saber o que você já leu dela e o que você recomenda dela, assim. Principalmente para as pessoas que ainda não leram. Olha, eu tenho que dizer que eu sou muito mais Custódio. Eu não sou uma pessoa para recomendar livros. Porque eu leio o mesmo livro várias vezes, eu leio, deixo pela metade, mas isso não quer dizer que eu não tenha gostado. Eu recomendo pessoas, recomendo histórias. Então, recomendo a Adriana Lisboa 1000 vezes. Maravilhoso. E o livro dela que eu gosto porque ele fala comigo sempre, há um que chama Hakushisha, mas não é, sabe, eu li outros, mas é só por uma passagem, que é a história de um pé atrás do outro. A gente tem um quadro aqui, eu vou te botar um pouquinho na parede aí. Porque, ainda mais que você falou que não lembra muito de nomes de livros, personagens e tudo. É um quadro que a gente chama de 3Es, que é um livro, você vai indicar 3 livros. Se você não quiser indicar alguma categoria aqui, se você não achar, não, aqui eu não quero, não tem problema, obviamente. Mas a gente pede uma indicação de 3 livros. É um livro para enaltecer, tipo um livro que teve um significado grande para você, que você gosta e tudo. Um livro para emprestar. E aí, porque você também gosta e você gostaria de dividir essa experiência com uma outra pessoa. Com outras pessoas, né? Exato. E normalmente esse livro não vai voltar, tá? A gente sabe. Não, mas sabia que eu acredito muito em circular livro. Manda os livros. Exato. Quando é impresso, eu nem espero de volta. Boa. E um livro para esquecer, se é que você tem esse livro para esquecer, um livro que eventualmente você parou no meio, não gostou, criou uma expectativa e ele não correspondeu. Para esquecer, eu já esqueci. Qual é o primeiro? Enaltecer? O primeiro é para enaltecer e o segundo é para emprestar. O primeiro para enaltecer é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Saramago. Saramago. Nossa, maravilhoso. Que é um livro que é maravilhoso e é maravilhoso na essência e na forma. Então eu gosto muito, aprendo muito. Aprendo muito com aquele livro até hoje. Sim. Ele é um livro que você relê? Você falou que relê alguns livros. Eu releio. E tô para reler agora, Maravilhoso. É um livro que eu releio, é um livro daqueles que eu leio economizando, que eu não quero que acabe. Sim, não quer que acabe. Sim. Eu sei bem. Eu tô assim com a Juliana Leite. O próximo livro, que é o livro para emprestar ou para dar de presente, é um livro que também tem uma inovação na forma, que é o caso, né, do Evangelho segundo Jesus Cristo, tem a ausência de pontuação. E o outro é Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, que eu acho um livro genial. Perfeito. Eu não li ainda, esse eu vou querer ler, então, boa indicação. Maravilhoso, porque ele te dá uma epifania dentro do livro. Eu, pelo menos, comecei a ler sem entender exatamente o que estava acontecendo e, de repente, eu entendi o que era aquilo. E eu acho que são duas coisas. Primeiro é a maneira como ele constrói
a história, ou as milhões de histórias que estão ali acontecendo, Uhum. e, e é São Paulo, é um retrato assim mutado da cidade de São Paulo. E para esquecer, livro ruim. Livro ruim nem vale a pena, né, falar. Já esqueceu. Não, E exatamente. agora a gente, queria falar um pouquinho dos seus livros aqui. Eu particularmente eu trouxe aqui, mas a gente começou a conversar aqui, eu acabei deixando ali na minha mochila, mas eu li o Sérgio Y e li o Cloro. Eu lembro que eu fiquei muito, muito, muito impactado, eu gostei muito dos dois. O Cloro também foi esse meu amigo de Fortaleza que eu te falei que foi pra Flip comigo, também leu e ficou assim completamente alucinado. Ele mandava todo dia frases, textos e tudo do Cloro. Ele falava, você precisa ler mais coisas do Vidal. E eu falei, cara, eu já li um livro dele, eu já li o Cloro, eu amo o Cloro. Tem pouco, e ele ficava meio que assim, dando a entender, você precisa ler de novo e tal. Enfim, acho que da sua obra aí, o que eu já tive acesso. E eu trouxe aqui, obviamente que a câmera está um pouco longe e não vai dar para visualizar bem pertinho aqui com nitidez, mas eu trouxe aqui um print de uma mensagem que eu mandei para você. Olha lá, olha a responsa. Eu mandei essa mensagem para você dia 14 de janeiro de 2012. Às 0h51. Era de madrugada, praticamente, no Brasil, quando eu te mandei essa mensagem. 2012, há 10 anos atrás. 2012, há 10 anos atrás, era 14 de janeiro. Nós estamos no mês de janeiro. Então, há 10 anos atrás. 00:51. Eu mandei uma mensagem pro Vidal, falei, vou resgatar isso no Facebook. E eu falei assim... Você respondeu. Você respondeu logo em seguida. Eu falei assim, adorei sua matéria na Folha, a sua matéria de hoje na Folha. Parabéns. Maravilhosa a forma de colocar todos os pontos. Fantástico. E obrigado por me adicionar aqui também no Facebook. Então, assim, uma prova de que eu já te sigo e acompanho o seu trabalho aí há bastante tempo e você respondeu muito gentil. Muito obrigado pelas suas palavras, Francisco. E aí, enfim, a gente trocou mais 2 mensagens, mas eu li aqui, eu trouxe propositadamente para falar para você do meu apreço aí pela sua obra, e não só pelos romances, mas eu sempre eu ficava seguindo ali as suas colunas quinzenais na Folha de São Paulo e sempre tentando ler. Eu tô com um plano agora de coluna não, porque sendo assim diplomata na ativa é mais complicado. Nessa época eu tinha entrado em licença sem vencimentos, mas eu estou querendo ficar mais presente no diálogo público novamente. Vamos ver. Sim, acho que você traz meses. Tanta coisa não, interessante. Eu tô com algumas coisas assim que eu tô querendo gritar pro mundo, sabe? Por favor, faz esse favor pra gente, então. Não, deixa só as coisas se estabilizarem mais, que aí eu vou fazer isso. Tá bom, maravilhoso. Mas eu trouxe aqui propositadamente para te falar aí do meu apreço aí pela sua obra. A gente tá quase chegando aqui no final, mas antes, obviamente, eu não queria encerrar essa conversa sem falar um pouquinho aí dos seus livros, como eu te falei que eu adorei, principalmente ali os 2 que eu li, eu gostei demais do Sérgio Y e do Cloro. Eu queria falar um pouquinho deles ali rapidamente, que a gente já está com um tempinho aí quase esgotando, mas que você falasse um pouquinho ali do Sérgio Y, né? A gente sabe que o Sérgio Y ele procura um tratamento ali psiquiatra, né? Psiquiátrico, e o Armando, que é o psiquiatra, né? Que começa a tratar dele e depois ele some. Quer que eu conte? Eu queria que você contasse, mas eu queria aproveitar e te perguntar de onde veio a inspiração para escrever essa história e qual o principal recado que você na hora que você estava escrevendo, você falou, eu gostaria de deixar esse recado para as pessoas que estão lendo essa história. Qual o principal recado ali? Olha, eu acho que assim, a dedicatória mais frequente que eu fiz para o Sérgio Y era assim, com otimismo, porque para mim trata-se de um livro sobre, eu acho que seria a história de covardia,
É uma história vardia, não é? Que é um romance contado por uma pessoa que já morreu, é a sua própria história contada por uma pessoa que morreu e que teve uma vida até certo ponto incompleta e que quando está no caminho da conquista morre. E aí conta mais ou menos lamentando quem ele foi ou quem ele conseguiu ser. E essa primeira parte do livro e a segunda parte são pessoas que o conheceram e que descobriram coisas sobre ele depois que ele tinha morrido, só depois, coisas importantes sobre ele, que infelizmente ele só pôde deixar as pessoas saberem depois que ele tinha morrido. E o Matias na Cidade, que é o meu primeiro livro que você ainda não leu, que está saindo que agora pela companhia é uma história de um homem, de um mulherengo, que transa tanto que já nem lembra mais das mulheres com quem ele transa, mas ele tem uma revelação com uma mulher na periferia de São Paulo e ele passa 4 dias em busca dessa mulher, que seria, digamos, a possibilidade de redenção para ele, a felicidade prometida dele. Eu queria voltar um pouquinho aqui só no Cloro, que o Cloro foi um livro que me marcou muito e eu super recomendo aí quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente aí a ler esse livro, porque ele é realmente maravilhoso, ele é transformador, né? É um livro que fala ali de... não é? A capa é bonita. Eu amo essa capa. Eu queria te perguntar primeiro do nome, por que Cloro, e essa capa, também eu fiquei com uma dúvida quando eu li esse livro, porque cloro me remete à piscina e esse azul com azulejo também, mas dentro, ao invés de ter uma piscina, ela tem portas dentro, que parece que é uma casa. Eu não sei, foi o que me remeteu, assim. A sauna, esse quadro é de uma série maravilhosa da Adriana Varejão, que chama Saunas e Banheiros. Então, são gigantes, as pinturas são enormes e elas são essas paredes, esses pisos de azulejo com as portas abrindo e tal. Lindo isso. Se você imagina uma sauna vazia. Então, é mais ou menos essa ideia. A minha sensação é como se eu estivesse dentro de uma piscina vendo sobre a água aqui na minha frente, de olho aberto, exato. Ou ela com água e eu vendo, eu conseguindo ver como se eu estivesse com óculos que não infiltrasse água no meu olho, assim, sabe? E eu conseguisse ver uma casa, uma piscina, assim, com a água na minha frente. É quase como se você estivesse dentro de uma piscina, ou sem água. Exato. Ou como se você estivesse dentro de uma piscina óculos. Sem água. Ou dentro de uma sauna toda azulejada. Não, é muito maravilhoso, eu amei essa capa. E o tema também, né? Obrigado. Eu queria falar um pouquinho aqui do tema, né? Até escrevi um trecho aqui, um que eu vou ler, que eu gosto muito desse trecho, desse livro. E um que você cita, até coloquei entre aspas aqui, obviamente, Constantino se deu conta de que ser bicha não era bom, né? E casou com uma mulher e depois, obviamente, ele passa a se relacionar com um homem, com o Emílio. E a minha pergunta aqui é, depois que você lançou esse livro, essa história, as pessoas chegaram a falar para você, obrigado por você tocar nesse tema, obrigado por trazer esse tema, eu estava nessa situação e eventualmente esse livro me ajudou a abrir uma porta aqui, uma ótica que eu não estava conseguindo olhar ou perceber. Teve esse retorno para você? Tem muito. Ainda tem, na verdade, né? Que se enxerga nesse livro. Que é um caso muito clássico, né? Qualquer pessoa que leia o Cloro vai dizer, eu conheço 4 Constantinos. Exato, maravilhoso. Você conhece, eles estão em volta, mas é quase como se eles fossem invisíveis, porque é um personagem que as pessoas querem invisibilizar e elas próprias querem se invisibilizar. Então é assim, vamos fingir que eu não existo, vamos fingir que eu não sou. E eu também vou fingir, está tudo certo, né? E eu também vou fingir que também não sou e não estou, e está tudo certo. Mas depois que morre e você vê o cadáver, você mas eu sabia, eu já tinha visto, não sei o quê, Maravilhoso demais.
O trecho que eu trouxe aqui, ele fala: a culpa terá sido minha, porque acho que não desenvolvi relação íntima ou espontânea com ninguém. É difícil ser espontâneo quando se tem medo. Como ser íntimo quando a intimidade é o que mais apavora... Como ser íntimo quando a intimidade é o que mais apavora você? Eu acho que você traz pontos aqui, né, muito... Só esse trecho aqui daria pra gente escrever 100 páginas em cima dele, né? Em cima da questão do medo, da segurança, da exposição, né? Do que vem, do que vai, do que você vai enfrentar, né? De ser você, de ser o outro, né? Essa passagem tem a ver com aquilo que você tinha falado mais cedo. A gente tinha falado sobre escrever, como escrever. Eu não podia escrever porque eu tinha pavor do universo íntimo. O meu universo íntimo indicava coisas que eu não queria em mim. Então, como é que eu vou entrar nessa intimidade se ela quase me desconstrói? Né? Ela desfaz quem eu quero ser, ela desengana a construção de identidade que eu estava fazendo. Né? Então, quer dizer, o Constantino, ele criou um personagem. Mas personagem não tem intimidade, personagem não tem fisiologia, personagem não faz xixi, personagem não faz cocô, personagem não tem desejo, personagem tem um roteiro que eles seguem, entendeu? A gente está chegando aqui ao final. A conversa foi maravilhosa. Quando você lançar o livro, quando o livro sair aqui no Brasil, então em agosto, a gente faz um novo papo aqui. Nem que seja mais curtinho para a gente falar um pouco do livro, para a gente discutir. Então você já está feito o convite aqui para você, para a gente falar dele, tá bom? Ótimo, obrigado, viu? E adorei demais a conversa, foi super gostosa, foi super... uma conversa solta, à vontade, me senti muito em casa aqui conversando com você. Eu Espero também. que o Inverso tenha sido verdadeiro aí. Queria te agradecer demais, mais uma vez aí pela oportunidade, pela conversa, pela gentileza e pela troca. Tenho certeza que quem está assistindo, ouvindo a gente aqui, vai curtir muito e vai pegar todas as dicas aí do que a gente conversou aqui, principalmente de livros, autores e personagens e etc, né? Então, super obrigado aí, Alexandre, mais uma vez aí por estar aqui com a gente, tá bom? Tá, eu aqui agradeço, Custódio, obrigado a todos que nos ouviram, nos viram, e tô aqui. Continuarei escrevendo para vocês. Tá, joia, para nossa felicidade, né? Sem dúvida, para nossa felicidade. Obrigado. Estamos ansiosos aí. Colunas, poesias, romances, né? O que você tiver, por favor, compartilha com a gente, tá? O ano de 2023 vai ser mais intenso nesse sentido. Vocês vão ver mais de mim. Maravilhoso, a gente agradece, tá bom? E você que acompanhou a gente aqui, super obrigado aí, super obrigado pela audiência, tá? Não esqueça aí de seguir a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Amazon Music, todas as redes aí, que a gente vai estar sempre aqui, como eu falei, produzindo conteúdos interessantíssimos para vocês, trazendo muita informação aí. E mais uma vez, super obrigado por ter acompanhado aí a gente mais esse episódio. Logo, logo tem mais aí outros episódios, outros conteúdos para vocês que a gente está produzindo aqui com muito carinho, tá bom? Um beijo no coração, fiquem bem aí, até a próxima. Beijo.